Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Eduardo, seu professor de física, e aqui hoje para resolver uma questão que pega muita gente de jeito, uma questão realmente considerada um pouco mais difícil, tá? Diz o seguinte, um carro de massa 1 vezes 10 elevado a 3 quilos é rebocado ladeira acima com velocidade constante. Então vamos lá. A questão deu para a gente aqui a massa do carro, e também fala que ele se move com velocidade constante, o que significa algo para nós, conforme mostra a figura abaixo. Durante o movimento, o módulo da tração na corda que liga os dois carros vale, então ele está falando de uma tração, que vale 5 vezes 10 elevado a 3 newtons, ou seja, 5.000 newtons. A inclinação da ladeira com relação à horizontal e o ângulo entre a corda e o plano da ladeira valem ambos 25 graus, estão sendo mostrados aqui. Módulo da resultante das forças de atrito que atuam sobre o carro rebocado, que no caso é esse carro aqui, tá bom? Em Newton, né, valem aproximadamente quanto? Então, galera, vamos lá. A gente precisa analisar todas as forças que existem aqui. Primeira questão deu a massa do carro que foi rebocado e fala que ele se movimenta com velocidade constante. É bem importante que você saiba que quando um corpo está parado ou quando ele se move com velocidade constante, a gente pode afirmar que a força resultante que age sobre ele é igual a zero. Ou seja, eu já posso vir aqui e escrever que a força resultante sobre esse carrinho é igual a zero. Galera, isso significa o quê? Significa que as forças que apontam para um lado desse carrinho são iguais às forças que apontam no sentido oposto. Ou seja, a força que aponta para baixo é igual à força que aponta para cima. Ou a força que aponta para a direita é igual à força que aponta para a esquerda. Então é bem importante que você entenda isso num primeiro momento. Maravilha? Ele dá a massa do carrinho, aqui ó, que é uma massa de 1.000 quilos, ou 1 vezes 10 elevado a 3, que é simplesmente 10 elevado a 3 quilos. Fala também que essa corda ela está sendo tracionada com uma força que, olha só, vale 5.000 newtons, 5 vezes 10 elevado a 3 aqui, ó, newtons. Quando a gente vem para a massa, existe uma coisa que eu já consigo calcular, que é o peso desse corpo que você está vendo aí, esse carrinho rebocado. O peso dele pode ser calculado como a massa vezes a gravidade. Galera, a massa dele é 10 elevado a 3, tá bom? A gravidade, a questão fala que é 10. Ou seja, existe o número 1 escondido aqui em cima. E 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 1 dá 10 elevado a 4 newtons. Esse é o valor da força-peso desse carrinho. Os valores do seno e do cosseno, a questão já colocou para nós. Agora o que eu preciso fazer? Preciso desenhar todas essas forças para saber para onde elas apontam. Quando eu venho nesse carrinho pequeno, eu não preciso desenhar a força-peso, tá? Lembra que sobre esse carrinho pequeno, na verdade, existem as forças Px e Py. O que é Px e Py? São as decomposições da força-peso. Então, não desenho a força-peso no plano inclinado, desenho Px e Py. Além disso, existe uma força que aqui vai ter o sentido oposto, a Py, que é a força normal. Beleza? Então, ó, essa é a força normal. Aqui a gente tem Px, perdão, Py, né? E aqui a gente tem Px. Professor, tem como calcular Px e Py? Galera, tem. Eu vou calcular só o Px. Por que eu vou fazer isso? Como o peso y e a normal são iguais, tá? Porque esse corpo está em equilíbrio, então forças que apontam para baixo são iguais a forças que apontam para cima, e eu posso anular essas duas forças, porque as duas atuam sobre o mesmo corpo. Então elas não importam muito para mim, mas esse Px aqui importa pra caramba. Vou voltar, vou calcular Px. Galera, Px, ele pode ser calculado desse jeito, ó. O valor do peso vezes o seno do ângulo de inclinação. Nesse caso, seno de 25 graus.
O peso, a gente sabe que vale 10 elevado a 4. E o seno de 25 graus vale 0,4. Ou seja, 0,4 vezes 10 elevado a 4 ou 4 vezes 10 elevado a 3 newtons. Como é que eu fiz isso? É só você pensar que se você pega esse 0,4 e que para transformá-lo em 4, você anda a vírgula uma casa para a sua direita, para a direita diminui 1 ao expoente. Aí 10 elevado a 4 vira 10 elevado a 3. Não que você precise, mas caso você quisesse calcular o PY, ao invés de multiplicar pelo seno, você multiplicaria o peso pelo cosseno. Beleza até aqui? Mas a gente não vai discutir essa decomposição de força-peso por enquanto. Galera, existe uma força de atrito aqui? Sobre esse carrinho? Existe. E para onde ela aponta? Vamos lá. Esse carrinho, ele está se locomovendo para a minha direita. A força de atrito, ela é sempre oposta ao movimento ou à tendência de movimento desse carrinho que você está vendo. Ou seja, existe uma FAT, que é a famosa força de atrito, que nesse caso aponta para a minha direita. Show de bolas? A força de atrito para a minha esquerda, perdão. Força de atrito aponta para a minha esquerda. Agora a gente vai dar uma analisada aqui, ó. Por quê? Porque esse carrinho ele está sendo puxado por uma força de tração. Essa força de tração que aponta para cá. Isso é a força de tração, que a gente, inclusive, sabe quanto vale. Só que essa força de tração ela também está inclinada em relação ao movimento do carrinho. Então, eu também vou conseguir decompor ela na direção X, que é a direção do próprio plano, e na direção Y, que é perpendicular ao plano. E aí que vem uma parada muito interessante, tá? Essa força de tração aqui que a gente conhece, ela também puxa o carrinho um pouco para cima, tá vendo? Então aquela consideração inicial que eu fiz, que o PY era igual a normal, não é verdade. Por quê? Esse corpo está em equilíbrio, e agora eu sei que não existe só uma, mas duas forças puxando esse carrinho para cima. PY, que puxa esse carrinho para baixo, vai ter que ser igual a elas. Por quê? Porque o corpo se movimenta com velocidade constante. E em relação a essa direção Y, ele não está se movimentando, ou seja, está em equilíbrio. Essas forças puxando para cima e o PY puxando para baixo vão ser iguais. Bom? Então, só para você ter ideia que agora sim eu posso escrever que o PY é igual a normal mais a tração Y. A gente precisa disso? Não, a gente não precisa. Só estou fazendo essa análise para você entender que existe. Que essas forças vão se anular de qualquer jeito. Para a gente descobrir essa tração X, que é essa tração na direção X, aí eu uso o método da decomposição de vetores. Você vai fazer o seguinte. Está vendo que esse ângulo de 25 graus ele está encostado no TX e não no TY? Ele estaria encostado em TY se esse ângulo fosse esse. Que não é verdade. Olha ele aqui, está aqui. Ele está encostado no TY, ou melhor, ele está colado. Ele está encostado em TX, ou melhor, ele está colado com TX. Colado cosseno. Então, olha só. TX vai ser igual a tração vezes o cosseno de 25 graus. A tração, a gente sabe que vale 5 vezes 10 elevado a 3. E o cosseno de 25, a questão já deu para nós. 0,9. 5 vezes 0,9, galera, dá 4,5. Vezes 10 elevado a 3 newtons. Isso que você está vendo é o valor da tração X. Quando a gente volta, eu precisei calcular Px, eu multipliquei o peso pelo seno. Agora, para calcular a tração X, eu multipliquei a tração pelo cosseno. Você deve estar se perguntando, professor, como é que X uma hora você usa seno, outra você usa cosseno? Presta atenção. Você quer decompor um vetor, você vai usar essa técnica de olhar para o ângulo e perceber com quem ele está colado.
tá? Ele pode estar colado com x, aí x você usa cosseno, ou ele pode estar colado com y é que você usaria o cosseno. Quando a gente fala de decomposição de peso, para a gente entender onde esse ângulo estaria de verdade, a gente precisaria montar um triângulo, fazer toda uma maracutaia matemática. A gente não vai fazer isso. Então eu quero que você entenda que estou num plano inclinado, preciso decompor a força-peso em x, então pega a força-peso, multiplica pelo seno, em y, pelo cosseno. Grava isso. Beleza? Então a gente acabou de descobrir quanto vale a tração x. Olha o que eu vou fazer agora. Galera, essa força de tração ela já foi decomposta. E essa tração x aqui, ela está valendo 4,5 vezes 10 elevado a 3. Olha só, essa tração x. Eu não preciso da tração já que eu já decompus ela. Então vamos analisar as forças que sobraram. Sobrou px, puxando para a esquerda, atrito, puxando para a esquerda, e tx, puxando para a direita. Elas não têm que se equilibrar? Então, forças que apontam para a esquerda, Tx mais a força de atrito, tem que ser iguais à força, que é a única Tx que aponta para a direita. A questão quer saber quanto vale a força de atrito. Então, Tx menos Px. Tx vale 4,5 vezes 10 elevado a 3. E Px vale 4 vezes 10 elevado a 3. 4,5 menos 4 vai dar 0,5 vezes 10 elevado a 3. 0,5 vezes 1.000, né? A metade de 1.000. 500 newtons é o valor da força de atrito. Professor, não tem 500, realmente, mas tem o 5 vezes 10 elevado a 2, que é a mesma coisa. A questão não pediu, mas a força de atrito ela pode ser calculada assim, ó, coeficiente de atrito vezes a normal. E aí você usaria essa força normal aqui mesmo, para descobrir o coeficiente de atrito. Galera, a questão não quer isso. Então a gente vai parar aqui. De bola? Ficamos assim então com a letra D. Ou foi uma questão que demorou um tempinho, uma questão mais complexa, mas eu espero que você tenha entendido. E se você gostou, se eu te ajudei de alguma forma, deixa um likezinho, se inscreve no canal que pode ajudar bastante gente a esse tipo de resolução. Até a nossa próxima aula. Fica com Deus, tamo junto. Forte abraço, galera.